dia, queridos alunos da Escola de Desenvolvimento da Vida. Estamos aqui em mais um domingo para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos na lição que fala sobre crescimento em qualidade e quantidade. Estas lições foram feitas pela nossa professora Márcia Torres, a qual estará hoje ministrando esta lição. Vamos estar atentos. E se você quiser obter as lições, nós enviaremos um link, o qual você poderá acessar e obter todas as lições que falam sobre crescimento. Que este domingo, que esta lição seja de bênçãos em nossas vidas. Ok? Fiquem com Deus e um bom estudo. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade à nossa lição sobre crescimento da igreja, é a aula 15. Lembra que eu expliquei para vocês que a apostila ficou pronta, a segunda apostila, porém houve um problema com a aula 15. E por ter havido esse problema, eu estou passando toda a aula para slides, tá? Geralmente a gente usa pontos principais dentro do slide, mas por não termos a apostila em mãos, eu decidi então passar toda a apostila, toda a lição 15 integralmente para o slide. Então esse vai ser o modelo de aula por enquanto, enquanto essa apostila não chega a vocês. Ok? Então vamos começar nossa EDV fazendo a nossa oração, pedindo a Deus que nos ajude, que nos direcione a tudo aquilo que precisamos aprender junto a essa lição. Então oremos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por esse dia e por essa estratégia tão boa, Senhor, de estudo, de ensino e de estarmos um pouco mais próximos. Peço a Ti, Senhor Jesus, que o Teu Espírito venha nos direcionar, que o Teu Espírito, Senhor, venha nos iluminar, para que possamos conhecer e praticar a Tua vontade nas nossas vidas. Fica conosco, Senhor Jesus, abençoa cada homem e mulher que assiste essa aula e que eles sejam veículos de bênçãos para suas famílias. Assim te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então hoje nós vamos dar uma passeada pelo livro de Atos. Peço a vocês que já deixem abertos no livro de Atos, tá? Porque hoje vamos falar bastante deles. E vamos avançando até onde pudermos avançar. Tá? Na última aula, nós trabalhamos com o texto de Atos, capítulo 2, em que vem falando da descida do Espírito Santo. Foi aí que nós paramos. E eu passei, como tarefa de casa, a leitura de Atos 11, não foi? Atos 11, 26. Isso, Atos 11, 26. Então, vamos começar aqui a tratar de continuar essa aula da semana passada. Então, vamos lá. Bom, nós, semana passada, falamos que Jesus fundou uma igreja e que ele preparou as pessoas dessa fundação, ele preparou seus discípulos, os apóstolos, por 3 anos, né? Foram 3 anos de gestação. Isso 3 anos que Jesus preparou o seu povo para que ele pudesse cumprir o mandato da grande comissão. Aí a gente já começa a entender que a igreja precisa estar preparada para poder fazer o ID. Ela tem que estar embasada, ela tem que ter uma metodologia e ela tem que estar revestida pelo Espírito Santo. Então, houve uma aparição a Maria, aos apóstolos, e durante essa aparição, quando todos estavam reunidos, né, o Senhor Jesus mais uma vez falou da ordenança, que é: ide por todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse contexto de comunhão
em que alguns dias depois dessa última aparição, aproximadamente 50 dias depois dessa última aparição, que o Senhor fez aos seus discípulos, aos homens e mulheres que sempre o acompanhavam, ele cumpriu a promessa com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que foi marcada no capítulo 2 do livro de Atos, e pega do versículo 1 até o versículo 4. É o marco para esta formação da igreja. Tá? Vamos rever? Diz assim, então. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E aí houve o discurso de Pedro. 3.000 almas, contando só os homens, se converteram nesse dia. E a Igreja de Cristo, nesse capítulo 2 do livro de Atos, tem esse marco, essa pedra fundamental do nascimento da Igreja de Cristo que se expande por toda a terra. Precisava haver esse revestimento do Espírito Santo para que esses homens e mulheres pudessem cumprir esse ide, cheios de fé, cheios de amor, cheios de estratégia, com o próprio Espírito movendo as suas ações dentro deles. Tá? Então, esse foi o contexto inicial do nascimento da igreja que nós falamos semana passada. Muito bem. Aí, eu passei para casa esse texto aqui, para a gente dar uma olhada nesse versículo. E eu me arrependi depois que eu devia ter passado toda a perícope. Mas eu tenho certeza que vocês, que são pessoas muito espertas e maduras na fé, com certeza leram todo o contexto, né? Que fala, que abrange a perícope, que pega de 19 a 26. O que é uma perícope? É um texto, é o contexto, é o texto que está inserido o versículo que a gente está estudando. E nesse contexto, né, de Atos 11, principalmente dos versículos 19 a 26, a gente vê o nascimento da primeira igreja institucional, a primeira igreja onde havia um número de congregados, onde havia um grande testemunho de Jesus e uma grande visão missionária. Perceba que Atos 2 é a pedra inicial. E em Atos 11, a gente está falando de uma igreja, que não é um templo. A gente precisa perder essa visão templária que a gente tem. Lembrando que nos primeiros séculos, as igrejas eram formadas de comunidades cristãs que recebiam esses nomes, Igreja de Antioquia da Síria, Igreja de Roma, Igreja de Éfeso, por causa do local onde elas eram situadas, da cidade, mas eram várias comunidades. A Igreja de Antioquia é a primeira igreja que a gente tem como referência de uma igreja cristã. E é tão interessante que esse local, chamado Antioquia da Síria, que hoje em dia fica mais ou menos ali onde é a Turquia, era um local de muito comércio, era perto de portos, havia uma grande movimentação mercantil naquele local. Então, além de terem judeus morando naquele lugar, judeus que estavam no dia de Pentecostes, judeus que moravam ali, haviam também outras pessoas que passavam por ali, gregos e de outras nacionalidades. Mas como é que essa igreja em si foi formada? Nessa perícope de 19 a 26, vem contando essa história. Ela nasce quando
Estevão foi apedrejado e houve uma dispersão entre os cristãos que estavam ali. E por causa dessa dispersão, alguns cristãos foram parar em Antioquia, nesse lugar que eu falei, que já moravam alguns judeus e que provavelmente judeus que já tinham passado por Atos 2, pelo dia de Pentecostes. E além disso, as pessoas que estavam vindo dessa dispersão que aconteceu com Estevão também se abrigaram nessa cidade. Então houve o começo de uma comunidade de fé. Só que esses judeus que estavam em Pentecostes eram judeus que pregavam para judeus. Já em Antioquia da Síria, não. Além deles fazerem parte da dispersão devido ao martírio de Estevão, esse lugar também era um lugar de muito movimento. Então, a palavra de Deus começou a ser proclamada também para os gentios, para os gregos, para os mercadores que passavam por ali, e essa palavra ia se espalhando, porque essa cidade era muito habitada, passava muita gente, era uma cidade próspera. Então foi uma belíssima estratégia do Senhor colocar esses cristãos recém-convertidos aqui nessa cidade, nesse local chamado Antioquia da Síria. E eles formaram uma comunidade muito forte, ao ponto dessa perícope aqui, a gente lê que Barnabé e Paulo foram e ficaram aqui durante 1 ano. Essa comunidade foi a primeira comunidade a ser chamada de cristã. Cristãos, os membros dessa comunidade, os discípulos que estavam ali em Antioquia da Síria, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Por quê? Os seguidores de Jesus eram chamados os do caminho, porque eles iam caminhando atrás de Jesus por cidades e cidades. Aqui, eles foram chamados de cristãos, mas de uma forma pejorativa. Não era um elogio, isso era para um deboche, uma zombaria, que falava assim: esses são os seguidores daquele que se diz Messias e morreu naquela morte vergonhosa, a morte mais vergonhosa da época era a morte de cruz. Mas para esses cristãos de Antioquia, isso era um motivo de alegria, porque eles estavam sendo identificados com o próprio Senhor. Eles tinham a identidade do Salvador. Eles eram cartas vivas do seu Salvador. Então, nesse contexto todo de Atos 2 e Atos 11, nós vemos 2 pontos principais. A pedra inicial, com a grande dispersão daquelas 3.000 vidas que se derramaram perante ao Senhor, e a formação de uma igreja institucional mesmo, de pessoas que tinham uma congregação, que tinham comunhão e que tinham um testemunho de Jesus a ser anunciado em toda uma cidade. Então, 2 marcos importantes e 2 referências extremamente relevantes na nossa vida como cristãos. Ok? Então, vamos continuar? Vamos lá. Mas o que levou essa igreja a crescer em número e expandir-se tanto assim? Primeiro, a localização, que eu já falei, da igreja de Antioquia. Quantas pessoas passaram por lá? Quantas pessoas não levaram a boa semente? Quantas pessoas não se converteram, não se entregaram ao Senhor, não escutaram o seu chamado e foram fazer aquilo que era necessário fazer, pregar as boas novas do Evangelho? Ela cresceu também por conta daquela explosão de fé e de avivamento em Atos 2, no dia de Pentecostes. 3.000 pessoas, 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esses 3.000 não eram moradores de Jerusalém,
Eram moradores de várias cidades, de vários lugares, que iam para Jerusalém para se encontrar durante as festas judaicas. Isso é uma prática comum até hoje. Muitos vão a Jerusalém na época do tabernáculo, na época da Páscoa, na época de Pentecostes. E essas 3.000 pessoas, no mínimo, com certeza, levaram a boa palavra para todos os lugares, para todos os arraiais que eles passaram, para todas as cidades que eles habitavam, e ali foram se formando várias comunidades. Então, um dos motivos, a descida do Espírito Santo sobre cada uma daquelas pessoas. Outro motivo, eles tinham simpatia de todo o povo. Por que eles tinham simpatia de todo o povo? Gente, a minha coordenação não é boa. Então, vocês não reparem as minhas linhas, que é complicado. Vamos lá, por que eles tinham simpatia de todo o povo? Porque eles iam onde ninguém queria ir. Os cristãos, eles iam sendo acrescentados diariamente, novas pessoas sendo salvas. Por quê? Porque eles iam junto aos leprosos, aos marginalizados, aos prostituídos, aos abandonados. Eles cuidavam dos órfãos, das viúvas. Eles eram um povo que tinha simpatia, porque eles abraçavam. Era um povo acolhedor. Mas era fácil? Não, não era. Era um povo perseguido pelo Império Romano. Perseguido porque nesta época, no primeiro século, Roma ainda era uma cidade onde haviam muitas religiões, muita mitologia, era tudo muito misturado. E os cristãos eram vistos como o cristianismo, né? Era visto como uma seita, não como uma religião reconhecida. Então, eles tinham simpatia, sim, mas havia perseguição. E com toda essa perseguição, o Senhor lhes acrescentava. Isso é que é lindo de ver, com toda a perseguição. E eles viviam também no temor de Deus. O que é viver no temor de Deus? É saber que tudo o que eles faziam era para a honra e glória do Senhor. Nada para próprio ego, nada para a própria vaidade. Tudo para a honra e glória. Então, quando a gente sabe que é para o Senhor, a gente teme e tem a certeza que precisa ser muito bem feito, que precisa ser de coração, que nosso ser inteiro tem que estar debruçado naquela ação. Aqui nós temos um destaque de Atos 9:31. Olha lá, 9:31. Está aqui, mas se você quiser encontrar na sua Bíblia também é muito bom, porque hoje a gente está passeando por Atos. Em Atos 9:31 diz assim: ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Essa igreja, ela não crescia só em qualidade, ela crescia em número, porque ela era uma igreja de crescimento espiritual. Era uma igreja que tinha maturidade cristã, relacionamento com Deus. A gente tem relacionamento com Deus quando a gente é maduro e tem um bom relacionamento com os irmãos. Como você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama teus irmãos que estão do teu lado? Como você pode fazer parte de uma igreja e não ter comunhão com a tua igreja? Isso provoca falta de relacionamento. Essa igreja dividia tudo, crescia junto, crescia em comunhão. A palavra-chave da igreja de Antioquia e dessas igrejas que saíram de Atos 2, daquele avivamento absurdo e lindo do Espírito Santo, enchendo cada homem e mulher com seu poder para fazer o hino do Senhor, perpassa pela comunhão com Deus. Sem comunhão, esses homens e mulheres não sairiam dos seus lugares. Esse é um princípio, e é um princípio que precisa ser obedecido. Outro fato relevante dessa igreja é que ela
tinha um crescimento corporativo. O que significa isso, Márcia? Ela crescia como um corpo de Cristo muito bem ajustado. Olha de novo a comunhão aparecendo aqui, ó. A comunhão aparece o tempo todo nesse livro de Atos. Koinonia. Atos 44, Atos 2, 44 é uma excelente referência dessa comunhão. E eu diria 44 e 45 também. Vamos lá no livro de Atos 2, de novo. Vamos nos versículos 44 e 45. Podemos? Então vamos lá. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha só, eles iam dividindo. Era uma partilha não só com os irmãos da fé, era uma partilha com todos. E todos, o que é todos? Todos é todos. Todos são todos, todos mesmo, de verdade. Tá? Não era só com o meu irmão que eu amo muito, é com aquele irmão que estava necessitado. Mesmo que ele não fosse meu irmão da fé, eu tinha que partilhar o pão do espírito e o pão material com esse irmão. A gente precisa ter muito cuidado. Isso aqui é muito importante. Vou destacar aqui com o meu balãozinho aqui. Ó, isso aqui é muito importante. A gente tem que ter cuidado com a comunhão e com a edificação dos irmãos. Eu amo ter comunhão com meus irmãos de fé. Eu morro de saudade da minha igreja. Eu morro de saudade de ter aquele momento de comunhão que nós tínhamos na união feminina, que nós temos da igreja, mesmo nesse tempo de pandemia, quando podemos estar juntos, mesmo distantes. Eu amo ter comunhão com meus irmãos, mas eu não posso esquecer que tem um monte de gente que precisa ter comunhão também, que precisa ser agregado a essa comunhão. Porque senão, eu e os meus irmãos vamos ter uma robustez espiritual, enquanto um monte de gente aí na Terra está morrendo de fome de Deus. A gente tem que fazer como essa igreja de Atos, formada em Atos 2, e principalmente a igreja que está sendo referência hoje, nesse estudo, a igreja de Antioquia, precisamos fazer o que eles faziam. Eles faziam a partilha de conhecimento do plano de redenção do Senhor e eles também partilhavam tudo o que eles tinham com todos. Koinonia, partilhar tudo com todos. Ok? Continuando. Olha o salto que essa igreja dá. De 120 pessoas reunidas após a ascensão de Cristo, né? Onde estavam os apóstolos, onde estava Maria, as outras mulheres, e de repente, em Atos 2, 3.000 pessoas foram acrescentadas. 3.000 pessoas, mais ou menos 50 dias após. E olha o salto de 30 anos, que chega aqui, a palavra do Senhor em 12, 24, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Olha aqui a expansão para a Europa, através da conversão de Lídia. Olha aqui em Atos 4, 5.000 agregados. Se a gente pegar o livro de Atos e ler o livro inteiro, a gente vai ver crescimento e multiplicação o tempo inteiro. A palavra sendo proclamada e mais gente sendo acrescentada a essa comunidade de fé e a igreja de Cristo na terra crescendo, 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 porque todos os dias lhes acrescentavam e iam sendo salvos. Isso é uma coisa bonita que precisa acontecer e que aconteceu em 30 anos e que precisa acontecer na igreja de Cristo atual. Pessoas que vão se agregando e que vão se fortalecendo, que vão conhecendo, amadurecendo, se tornando robustas e maduras na fé, e aí se tornam agentes multiplicadores, levando a boa nova, a palavra, espalhando a semente por onde elas passam. Essa é a missão, esse é o propósito dessa lição, crescer em qualidade,
para depois crescermos em quantidade. Ok? Então vamos lá. Qual o motivo dessa explosão de crescimento? Miranda, um autor que foi utilizado para a elaboração dessa apostila, ele sistematiza esse crescimento em 3 características importantes: obediência, pragmatismo e otimismo, que está na próxima página. O que é isso? Obediência é reconhecer que Jesus é Senhor. A gente só reconhece que Jesus é Senhor quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E não é falar só com a boca, ah, Senhor Jesus. Não. É entender que somos servos e que Ele é o Senhor. Ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle das nossas ações. Ele é quem manda e nós somos seus servos. E muitas vezes servos que não são nem tão úteis, né? Mas que para Ele são servos amados, que Ele cuida, que Ele trata e que Ele justificou. Então, primeiro aspecto, reconhecer a obediência, por obediência, o senhorio. É o Espírito Santo que se move em nós e que fala exatamente o que temos que fazer, o que precisa ser cumprido em nossa vida. Segundo aspecto, pragmatismo. O que é isso? São as práticas, né? É uma igreja prática. Não é um pragmatismo que só chama gente, chama número, crescimento numérico, vamos encher as igrejas e vamos fazer isso. Não. É um pragmatismo que tem uma tarefa combinada com a tarefa divina. É você ter estratégias de crescimento dentro da tua igreja, mas você não esquecer que existe um código de ética e de moral que precisa ser seguido, que é a Bíblia Sagrada. Nós temos as Escrituras, nós temos a vida de Jesus nos Evangelhos, e isso precisa ser o nosso caminho, precisa ser o lugar onde nós temos que percorrer para chegar ao nosso alvo, para chegar ao nosso propósito, que é a glória de Deus. Então, que sejamos uma igreja prática, mas também com princípios divinos. Que entendamos que as pessoas não são números, são pessoas que precisam ser respeitadas, amadas e que existem princípios éticos que precisam ser seguidos. Que não sejamos só números. É muito triste você estar numa igreja em que o pastor não conhece a ovelha. É muito triste você entrar e sair desses templos numéricos em busca de bênção, mas sem conhecer o abençoador. Que sejamos uma igreja prática, mas uma igreja também divina. Que tenha Deus como sua pedra angular, Jesus como a pedra angular. E por último, como eu falei, o otimismo. O que é o otimismo? É você ter fé e alegria, sabendo que o Senhor está à frente de tudo, sabendo que você é a habitação do Espírito Santo. Então, qualquer coisa que aconteça contigo não vai te abalar. Nós não estamos falando de birras bobas que a gente se aborrece, não. A gente está falando de uma igreja que está ali retratada nos primeiros séculos, né? Que é uma igreja que é perseguida, perseguida pelo Estado, perseguida por muitas pessoas. Uma igreja em que cristãos eram queimados vivos, viravam tochas humanas para iluminar os caminhos, as estradas de Roma. Uma igreja em que cristãos eram jogados nas arenas com os leões. É dessa igreja que a gente está falando. E que temos ainda aqui cristãos que estão sendo decapitados em lugares em que o cristianismo não pode ser pregado. Não se trata de mera repetição de versículo triunfalista, não, gente. Isso aqui, ó, não se trata de mera repetição de versículo, não, que impulsiona emocionalmente a pessoa. Não é isso, não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nem sabe o contexto. Está dizendo que pode, mas não quer passar o que Paulo passou. Não quer ser açoitado, não quer viver na pobreza, não quer viver com restrições.
né? A gente tem que parar com esse negócio, desse triunfalismo louco que entrou com essa teologia da prosperidade na Igreja de Cristo e está arrebentando com tudo. Nós temos que ser essa igreja otimista, que reconhece o chamado missionário e que tem maturidade, que qualifica o corpo, não só quantifica, que qualifica em Cristo, que qualifica através das Escrituras, através do discipulado, através da coinonia, através da adoração, tudo aquilo que nós aprendemos ao longo desse ano e que precisa ser colocado em prática. Precisamos ser uma igreja saudável, uma igreja de comunhão, uma igreja em que haja saúde, saúde espiritual, para que a gente possa cuidar dos doentes da fé, para que a gente possa alimentar aqueles que têm fome de Deus. Uma igreja que olha a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus e que olha o Cristo de Jesus, que olha o 100% homem e o 100% Deus, que olha que todos nós precisamos ser cuidados, que precisamos ter atenção, carinho e palavra preparada, o solo preparado para que a boa nova possa nascer e que mais e mais pessoas se transformem em árvores frutíferas. Nós fomos chamados e fomos separados como esses homens e mulheres foram. Eles foram chamados dos santos de Antioquia e nós somos os santos da atualidade e precisamos cumprir o nosso chamado. Que vocês possam ficar com essa palavra e com esse estudo no coração e que a gente possa praticar para a gente acender dentro da gente essa chama do anúncio, da proclamação da boa semente e da boa palavra de Deus. Que vocês tenham uma ótima semana e na próxima semana nós avançaremos ao longo dos primeiros séculos, já entrando no momento em que o cristianismo já é aceito em Roma. Ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.